Dos 4 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o Vasco tomou apenas um gol. Chamou a atenção da imprensa, chamou a atenção dos vascaínos. O sistema defensivo do Vasco encaixado com o lateral Henrique como um falso zagueiro ou um terceiro zagueiro falso lateral. O Vasco era um time muito difícil de ser batido porque não tomava gols tão fácil. Eu lembro de algumas entrevistas em algumas emissoras que falavam que o Vasco era um time muito difícil de se fazer gol. De repente a gente toma 10 gols no Campeonato Brasileiro e hoje temos a 5ª defesa menos vazada da competição. Talvez isso explique aí a queda de desempenho do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos tentar entender por que o sistema defensivo parou de funcionar? Depois da vinheta nós vamos falar a respeito desses 10 gols que o Vasco tomou no Campeonato Brasileiro. Alô, Vasco da Gama! Viva o Vasco da Gama! Um clube de renome internacional. Brasil, Portugal! Rapaziada! Fala galera vascaína, é Thiago Fontes de Brasília, isso aí, o Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo pro canal para você que acompanha os vídeos aqui. Quero agradecer a força que tem me dado e contar aí com o seu joinha, o seu like que tá fazendo o vídeo ser recomendado no YouTube. E para você que tá chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Aqui eu falo de política, futebol, bastidores. Se você gostar, se inscreve, compartilha. Tamo junto, vamos pra notícia. Vamos falar a respeito do desempenho defensivo do Vasco da Gama, que eu acho que é um dos pontos X do momento que o Vasco vem vivendo agora, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, com uma derrota para o Botafogo e tendo que reverter esse quadro na quarta-feira. O Vasco no Campeonato Brasileiro tem 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É sim uma campanha para o Vasco da Gama muito boa. A gente não pode também desmerecer o que o Vasco conseguiu dentro do Campeonato Brasileiro, embora muita gente se frustrou aí, achando que o Vasco ia permanecer ali no pelotão de cima ou na cabeça, porque ele ainda está no pelotão de cima. O Vasco fez 15 gols, tomou 10 gols, e hoje somos a 5ª defesa menos vazada. Para quem lembra aí, os 4 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o Vasco tomou apenas um gol, chamou muita atenção no Brasil. Por quê? Porque tinha um sistema defensivo muito sólido. Essa defesa ali, com o Fernando Miguel, o Henrique voltando para ser um terceiro zagueiro, o Castan, o Ricardo Graça, que entrou ali no lugar do Wesley para ser um zagueiro do lado direito, embora seja canhoto, e encaixou muito bem ali na marcação, jogando muita bola, formou ali um quarteto bem bacana que fechou. Nós chegamos a ser chamado aí de paredão. Lembro muita gente publicando no Instagram aí fotos do Vasco como um paredão. Então a gente tinha um sistema defensivo sólido, a gente não tomava gols muito fácil, né? Essa queda de rendimento aí, talvez a gente tenha essa explicação no nosso momento defensivo. Se você lembrar aí, vamos fazer uma comparação com o Corinthians de 2017, que foi campeão brasileiro. O Corinthians não tinha um time que produzia muito no ataque, que é o caso do Vasco da Gama. O Vasco não é um time que produz muito, que cria muito no meio de campo, que cria muitas situações, jogadas de gol, tanto que a gente foi chamado aí de um time que era muito eficiente lá na frente. As poucas bolas que chegavam, o ataque resolvia, o Cano resolvia, né? No início o Felipe Bass estava fazendo gols, então a gente não criava muitas situações de gol e lá atrás a gente defendia e não tomava gols. Era a situação do Corinthians, que tinha ali o Cássio num ano espetacular, o Balbuena, que era um zagueiro espetacular também, o Balbuena, o Pablo, tinha um outro, acho que era Pedro Henrique, perdão, não vou lembrar o nome do outro zagueiro do Corinthians, e no ataque o Jô, que foi artilheiro com 16 gols. Então o Corinthians foi campeão jogando futebol pragmático. Muitos da imprensa criticavam o futebol que o Corinthians jogava, porque não era um futebol vistoso, bonito, não era um futebol ofensivo. O Carille jogava defensivamente, não tomava gol, era um ferrolho. O Corinthians achava um gol na partida e dificilmente perdia a partida, porque esse gol era suficiente para o Corinthians ganhar a partida. Então o Corinthians conseguiu, com uma defesa em alta e um artilheiro, ser campeão brasileiro
Brasileiro. Então, muitos torcedores do Vasco viram aí a possibilidade da gente vislumbrar coisas melhores no Campeonato Brasileiro por causa do momento defensivo do Vasco. Que depois a gente desandou com os 2 gols que a gente toma do Fluminense. Eu vou passar os 2 gols aqui para você ver. Um foi logo no início do jogo, uma desconcentração. O Felipe Basso falha dentro da área ao dar o bote no jogador do Fluminense. Ele passa como quer, a bola volta e nessa rebatida o Dotti acerta um chute também, que a bola bate na trave e entra indefensável. Então muita sorte nesse primeiro gol do Fluminense. E no segundo gol do Fluminense, uma falha de marcação também, falta de pegada no meio de campo. O Fred recebe essa bola, chuta de fora da área, acaba surpreendendo o Fernando Miguel, que eu acho que falha também no gol. Então a gente começa tomando 2 gols do Fluminense, que dá uma desestabilizada aí, e o Vasco encara sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro com esses gols tomados. É lógico que depois a gente teve o problema de trocar a zaga, né? A gente passou a jogar também com o Miranda e o Marcelo Alves. Foi assim o jogo contra o Santos. O Vasco encarou o Santos lá na Vila Belmiro, muita gente preocupada porque o time do Santos é um time ofensivo, conta aí com jogadores de velocidades que fazem gols, e acabamos empatando de 2-2, tomamos 2 gols, mas o Miranda e o Marcelo Alves foram muito bem, cara. Eles não foram culpados da derrota, apesar de que o Marcelo Alves ele falha ao dar o bote. Eu vou passar o gol para vocês verem também, que o Soteldo faz o que quer do lado direito da defesa do Vasco, cruza, e o Marcelo Alves, quando chega atrasado, o jogador do Santos cabeceia e faz o gol. Mas não dá para botar na conta da dupla de zaga. Acho que mesmo o Vasco perdendo a sua dupla titular, que eu acho que foi sim um dos fatores para uma queda de rendimento, mas não o mais importante, acho que mesmo com essa troca, a dupla de zaga que assumiu mostrou muita qualidade. Então qual que é o problema? Que o Vasco passou a tomar muitos gols, tomou 10 gols aí em 10 jogos. O que está acontecendo? Isso porque eu não estou contando o gol que a gente tomou na Copa do Brasil. Tomamos um do Goiás, que foi aquela bola que o Thales estava marcando o Rafael Vaz, a bola vem cruzada, bate na perna do Thales e o Rafael Vaz faz o gol. Aliás, tem sido uma máxima no Vasco da Gama, e é por aí que eu vou começar a explicar. Hoje a gente tem uma inversão no esquema do Ramon. Você tem jogadores que eram para se preocupar ofensivamente, em produzir ofensivamente, que estão preocupados com a defesa. Desse gol que o Vasco toma do Goiás, o Thales está dentro da área marcando o Rafael Vaz. No gol que a gente toma do Renato Kaiser ali, do Kaiser lá do Atlético Goianiense, quem tá marcando também o cara dentro da área é o Thales, que não tem aí cacuete nenhum de marcador, de zagueiro. Então o cara livre cabeceia, faz o gol. Então você tem um jogador que era para estar preocupado ofensivamente, fazendo um papel que não é o dele, marcando um centroavante dentro da área. Então tá faltando aí essa sensibilidade de entender que esses jogadores como o Catatal, se você vê um gol que o Vasco tomou, se eu não me engano, do Botafogo, um gol que o Vasco tomou do Botafogo, o jogador passa o Pikachu como quer, aí vai pra linha de fundo, quem tá marcando ele dentro da área, na zaga, é o Catatal, que é outro também que não tem não deveria ter essa responsabilidade de marcação, e ele tá ali na marcação do jogador do Botafogo, que passa facilmente pelo Catatal e faz o corte, toca a bola, e o Babi vem e faz o gol. Então você tem o Thales voltando preocupado com uma defesa, indo até a área marcar, o Catatal jogando quase como lateral, e o Benítez se matando no meio de campo como um volante. Você vê que o Benítez é o cara que rouba a bola, ele que dá o combate, ele que corre. Se você vê o mapa de calor do Benítez, ele ocupa o campo do Vasco inteiro. Então um dos erros tá aí. Os homens de frente do Vasco voltam muito para marcar. Eu acho que o futebol hoje, ele exige que os jogadores marquem a saída de bola e que venham fazer esse apoio na defesa até o meio de campo. Agora você não pode usar jogadores que são para ser atacantes dentro da área, marcando como zagueiros. Acho que está errado.
A gente não pode fazer isso, que está errado. Então, o Benítez volta, o Thales volta, o Catatal voltam para fazer uma função que não é deles e acabam embolando o meio de campo. Eu acho que começa o erro por aí. O segundo erro, falta de intensidade dos jogadores que deveriam fazer essa marcação. Primeiro, você tem o Felipe Bastos, que é nulo dentro de campo. O Felipe Bastos, quando ele faz gol, dá assistência, salva aí a praça. Acaba que muita gente fala, nunca critiquei, a paz de Bastos, enfim, elogia muito. Só que quando ele não faz gol, como ele não faz alguns jogos, não dá assistência, não funciona ofensivamente, ele é um desastre defensivamente. Aquele trotinho dele, aqueles pulinhos, aquela falta de pegada no meio de campo, compromete a zaga. Porque você tem uma zaga sobrecarregada com um jogador que não marca. Aquele gol que o Botafogo faz do Vasco lá, o Babi, recebe ali no meio de campo, o Bastos era que... Você vê que repara que o Bastos vem chegando atrasado, o Babi recebe a bola, o Castan tenta fazer a cobertura e o Babi chuta e acaba fazendo o gol do Botafogo. O Vasco tomou 4 gols de chutes de fora da área. Um foi uma falha do Andrei, que vacilou, entregou a bola, depois fez a falta e o jogador do Santos, o Marinho, acabou fazendo de falta. O outro foi esse do Babi, o outro foi o Dotti lá do Fluminense e o Fred com chutes de fora da área. Então, tá faltando essa pegada no meio de campo e o Felipe Bastos é um desses responsáveis. O Andrei, quando joga, tem que se matar na marcação, ele e o Benítez, porque o Felipe Bastos é nulo dentro de campo. Acho que já deveria ter sido sacado desse time. E aí muita gente fala, mas o Bastos é o cara que toca a bola do lado, é o cara que é o único que sabe dar passe na saída de bola, a qualidade ali no passe é dele, mas é o toque caranguejo, cara. Você não vê o Bastos dar um toque produtivo, um toque progressivo, um toque pra gente criar uma jogada de gol. É só aquele toque pra trás, é o toque pro lado, é o toque pra trás, é o toque pro lado. Pra fazer isso até eu faço, cara. Eu entro em campo e fico tocando a bola pra trás. Então não funciona defensivamente. E pra mim, esse toque dele é pra enganar bobo, né? Esse toquinho pra trás. Aí a minha opinião, tem muita gente que defende. Muita gente não, poucas pessoas defendem. Aí eu vou respeitar quem acha que ele é o cara ali da saída de bola do Vasco. Outra coisa é a situação do Iago Pikachu. Se você vê o Iago Pikachu, ele não joga como lateral. No início do campeonato, os times adversários não se atentavam a isso. Agora eles se atentam. E outra coisa, se você pegar os jogos do início do campeonato, as 3 vezes que o Vasco jogou com laterais, ao invés de um lateral que joga como meio atacante, o Vasco jogou com o Tenório contra o São Paulo, jogou com o Cláudio Vinck, nos outros 2 jogos, se não me engano, Ceará e Santos, exatamente, e não perdeu nenhum dos 3 jogos. Porque os caras faziam a função de lateral. O Vasco ganha do São Paulo jogando com o Tenório, ganha do Ceará jogando com o Cláudio Vinck e empata com o Santos jogando fora, jogando com o Cláudio Vinck. Então os laterais fazendo a função de lateral, o Vasco não perdeu. Outra situação, o Vasco de 9 jogos que jogou com Benítez e Andrei, não perdeu nem o jogo, ganhou 7, empatou 2. Você vê aí a força que tem aí o Vasco com os dois no meio de campo, marcando, porque o Felipe Bastos e o Iago Pikachu não são esses jogadores de marcação. O Pikachu sobe para ser esse cara do ataque que não vem rendendo. Aí eu vejo muita gente, mas o Iago Pikachu foi um jogador que ajudou muito o Vasco, tá passando por um momento difícil. E eu falei, gente, tá num momento difícil, reserva, bota um jogador que tá no momento melhor, o Tenório, bota o Tenório, se ele jogar ruim, aí você pode vir aqui e falar, tá vendo, não resolveu. Então tudo bem, vamos atrás de um lateral. Outra situação que eu vi até no blog do Garone, que é o Garone lá, que tem um canal muito bom, falando que o Carlinhos fazia essa função. O Carlinhos começou como lateral direito e ele faz essa função de lateral barra meia. Ele é um jogador que sabe defender e que joga no meio de campo, tem um chute bom de fora da área. Recomendo o vídeo para vocês verem. O Carlinho é uma boa situação para fazer essa lateral direita do Vasco barra meio de campo. Se você acha que o Pikachu é insubstituível, que o Tenório ainda é verde, tem o Carlinhos que pode fazer essa função muito bem. Então,
a gente vê aí um sistema defensivo que era bom, não era criticado, aliás, era muito elogiado como um paredão, que começou a sucumbir, a ruir por falta de pegada no meio de campo. Hoje eu não vou falar a respeito do ataque, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vim só para falar desses 10 gols que o Vasco tomou, dessas falhas defensivas, fora esses gols que eu falei, os 4 que o Vasco tomou de fora da área, os 3 gols que a gente tomou de cabeça, que eu acho que é um dos problemas do Vasco também. A gente tem jogadores de baixa estatura, o Carlinhos é um jogador alto, serviria para fazer essa função, e a gente acaba tomando gols bobos de cabeça porque a gente não tem defensores altos. Então tomamos também 2 gols de pênalti, 2 pênaltis ridículos, aquele que a bola bate na mão contra o São Paulo e o do Iago Pikachu, que dispensa comentário. Então acho que o momento que o Vasco vive passa por essa instabilidade na defesa. Se o Ramon, a comissão técnica, não se atentar a fortalecer esse sistema mais uma vez, deve voltar agora com o Castanho e o Miranda, que é uma ótima dupla de zaga. O Henrique deve voltar para ser o lateral contra o Botafogo. O problema é que vai entrar com Felipe Bassi e Pikachu. Se ele muda esse time, dá uma oportunidade para o Marco Júnior entrar de titular, e ele coloca ali o Tenório para fazer a função de lateral, ou o Carlinhos para fazer a função de lateral barra meio de campo, o Vasco seria outro Vasco contra o Botafogo, eu tenho certeza disso, mas essa é a minha opinião. Eu quero a sua opinião no vídeo. O que você acha do sistema defensivo do Vasco? Qual é o problema que o Vasco de repente passou a tomar tantos gols? Deixa aqui a sua mensagem, agradeço para quem ficou até o final do vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto sempre e saudações vascaínas.